E aí, tinha começando mais um vídeo do podcast Cruz e Maltino. Quem tá falando que é Digão, forte abraço pra vocês. Este aqui é o Pintou Informação. E se eu sou você, eu fico até o final desse vídeo, porque vai ter bomba neste vídeo. É literalmente uma bomba. A gente vai estar trazendo aqui alguns pontos, né, algumas informações sobre o novo funcionário do Vasco que veio do Cruzeiro, né, juntamente com o jornalista que cobre, o setorista que cobre lá o Cruzeiro no dia a dia. Vamos estar falando aqui sobre um ponto que você certamente não sabia. Jorge Salgado tinha feito uma renúncia dentro do Vasco. Isso daí caiu como uma bomba ontem na reunião lá na sessão extraordinária do Conselho, em que Salomão foi nomeado aí o segundo nome da cadeira. E vamos trazer também informação lá do Sul, né, do time do Criciúma diretamente para vocês. Mas tudo isso após a vinheta. Pintou Informação. Galera, muita atenção aí, porque este vídeo aqui é um oferecimento da Bet Nacional, a casa de aposta dos brasileiros. Tá aí, ó, QR Code na tela, link na descrição deste vídeo aqui também. Aponte a câmera do seu celular ou clique no link, faça seu cadastro a partir de R$10. O seu primeiro depósito pode ser R$10 e depois você começa a fazer suas jogadas a partir de R$1. Então, dá essa moral aí pro canal, faça seu cadastro, faça também o seu primeiro depósito aí para validar o seu cadastro e comece a jogar sempre com responsabilidade para maior de 18 anos. Galera, ontem surgiu o nome do Pedro Martins, o novo funcionário do Vasco, e a gente vai trazer para vocês aqui um vídeo, né, de um setorista que cobre o Cruzeiro todos os dias, o Rafa Nobre. Ele vai estar falando um pouco aí sobre como que é a característica, né, do Pedro Martins, vai trazer uns detalhes aí que eu te falo. Não me agradou de cara. Mas confere aí, este vídeo a gente usou, né, ontem na live Raiz. Então, confere aí, Rafa, seja bem-vindo aqui ao podcast. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite para vocês. Eu sou Rafael Nobre, setorista do Cruzeiro aqui na FM O Tempo e também no jornal O Tempo de Belo Horizonte. Estamos aqui para poder falar um pouquinho do que foi o trabalho do Pedro Martins, 2 anos e 3 meses depois de um trabalho de diretor de futebol à frente do Cruzeiro, o Cruzeiro SAF, Cruzeiro de Ronaldo Fenômeno, ele que colecionou por aqui, claro, alegrias e também muitas polêmicas, e a gente vai falar um pouco disso. Foram 68 contratações ao todo nesses mais de 2 anos de trabalho do Pedro Martins por aqui. Ele que chegou já tendo que apagar praticamente um incêndio. O Cruzeiro vinha, vocês vão se lembrar daquele período triste entre 2020, quando caiu para a Série B, até 2022, quando iniciou a campanha da Série B, que deu acesso para o Cruzeiro em 2023 ao Brasileirão da Série A. O Pedro Martins pegou um Cruzeiro com alguns contratos já realizados e que não caminhavam de acordo com o que vinha planejando a SAF cruzeirense. Então, teve que, por exemplo, trabalhar em contratos como o do goleiro Jailson, que nem chegou a vestir a camisa do Cruzeiro, do lateral direito Pará. Enfim, foram alguns jogadores que já estavam acertados logo quando ele assumiu o comando de diretor de futebol. E aí fez esse trabalho, fez todo um trabalho de contratação, praticamente contratou toda a equipe que fez aquela brilhante Série B em 2022, conquistou o acesso para o Brasileirão de 2023. Então, ele fez um bom trabalho naquele início. Mas quando o sarrafo aumentou, e a gente diz isso por aqui, quando a exigência cobrou um pouco mais do Cruzeiro na Série A em 2023, vieram sim as críticas. A primeira crítica veio logo na saída do garoto Vitor Roque. Foi um trabalho que o Cruzeiro não fez dentro dos bastidores e deixou com que a joia, a revelação cruzeirense, fosse assinar um pré-contrato e logo depois um contrato com o Atlético Paranaense. E hoje é jogador do Barcelona. Estava aqui sob a batuta da SAF cruzeirense, mas o Cruzeiro acabou deixando escapar pelas mãos uma joia que poderia sanar, se não toda a dívida do Cruzeiro, boa parte dela, o jovem cruzeirense, então naquela época, o Vitor Roque. Também teve polêmica envolvendo o goleiro Fábio, enfim. E uma das críticas da torcida é que no trabalho do Pedro Martins, o Cruzeiro foi praticamente um triturador de técnicos. Um técnico passou pelo Cruzeiro a cada 4 meses. Foram várias trocas. Pepa, Pesolano, um trabalho de interino que fez o Fernando Seabra, hoje ele assume como profissional, e por último o trabalho do Larcamon. Então o Cruzeiro com muitas trocas e sempre um discurso com uma retórica ótima do Pedro Martins, mas que na prática não conduzia.
O que leva a gente a questionar, e aí vou deixar de volta uma pergunta para vocês levarem na live de agora, que fazem por aí, diz respeito ao trabalho do que fez o Alexandre Matos por aí, quando ele praticamente tinha que acompanhar e escutar o que falava a comissão técnica do Vasco da Gama. Então, o Pedro Martins por aqui, ele falou na apresentação do Fernando Seabra que a ideia do Cruzeiro e da SAF não era entregar a chave do clube para um treinador, diferente do que é o Vasco da Gama por aí. Então, não trabalhou dessa forma. Que trabalho o Vasco da Gama vai ter que fazer algo diferente, ou pelo menos que não fez na carreira ainda o Pedro Martins. Mas fato é, ele sai do Cruzeiro e ainda que sejam números positivos, ele não deixa saudade para o torcedor do Cruzeiro. Um abraço, até a próxima, valeu! Tá aí, né? Quero saber de vocês aí o que vocês acharam, o que pode acontecer aí com o Pedro Martins, né, o novo funcionário do Vasco, diretor executivo do Vasco. De um lado, um cara que tritura, né, como mesmo diz o Rafa, que é setorista, um cara que triturou treinadores dentro do Cruzeiro. E de outro lado, a família Dias aí, que já tem 2 diretores executivos que foram demitidos, né, para dar preferência aí à família Dias. Eu tô com a família Dias, sem sombra de dúvidas. O que me preocupa muito é que pode ter atrito, né? Em breve pode ter atrito aí, a gente pode estar noticiando esse atrito aí para vocês também. Bom, galera, a gente ontem isso daí caiu como uma bomba, né? Na sessão extraordinária lá do Conselho Deliberativo, em que foi revelado lá no Vasco, né, que tanto o Salgado quanto o Duque Estrada tinha renunciado às cadeiras do associativo perante a Vasco SAF. Todo mundo sabe que tem 2 cadeiras lá referente dentro da SAF, que é a do associativo. E a gente estava sem representante nenhum, né? Então, eu vou trazer para vocês aqui o exato momento em que foi noticiado isso, em plena sessão extraordinária ontem, que foi para votar no nome, né, do Paulo Salomão, que foi agora oficial, que ele é o segundo nome da cadeira, agora é Pedrinho e ele estava provisório ali e tal, mas o segundo nome agora é o Paulo Salomão. Então tá aqui, ó, vou trazer para vocês aqui o exato momento em que o presidente lá anuncia, fala, e todo mundo ficou surpreso, né, por conta dessa renúncia tanto do Jorge Salgado quanto do Duque Estrada das cadeiras da SAF. Confere aí. Tá. Com relação ao Duque, né, Estrada e o Salgado, a informação que eu tenho é que eles renunciaram à posição, às cadeiras que tinham. Então, as cadeiras ficaram vagas. Com a eleição do presidente da diretoria administrativa, ele ocupou a primeira cadeira. A segunda cadeira, ela ficou vaga, a primeira cadeira foi ocupada automaticamente com a posse do presidente da diretoria administrativa e a segunda cadeira ficou vaga. Então, por uma convocação de uma reunião da SAF, na qual eles exigiram que fosse informado os nomes, né, nome da segunda cadeira, aí a presidência desse conselho, ad referendo, seguindo ali uma indicação da diretoria administrativa, indicou o Paulo Salomão para poder ocupar a cadeira durante esse período, tá? E durante esse período aconteceu a reunião que ele esclareceu aqui. Essa renúncia do Salgado e do seu Duque Estrada é uma renúncia de boca? Existe um documento formalizando isso? Porque a gente não está sabendo de nada. Tem. Um documento? Sim. Tá bom, obrigado. Essa informação que a gente recebeu da SAF, né? Tanto é que eles estão esperando essa eleição para poder colocar eles lá como representante do Vasco. Né? Presidente, o senhor informou da renúncia, só que a gente não tem um documento, não chegou para nenhum conselheiro a informação dessa renúncia. A gente está sabendo de boca aqui, a gente está elegendo alguém hoje e ninguém foi, pelo menos, comunicado dessa renúncia. Sim, a renúncia é um ato dele, é um ato potestativo dele. Ele pode renunciar e está registrado lá na SAF que ele renunciou. A informação que a gente recebeu da SAF é que ele renunciou. Essa é a questão, a gente está aqui para votar o novo. A partir do momento que o presidente da diretoria administrativa ele é eleito, ele entra ocupando a primeira cadeira da SAF. A segunda cadeira da SAF está vaga, tanto está vaga que eles pediram a indicação para a gente de um segundo nome,
que o Conselho Deliberativo, o presidente do Conselho Deliberativo, ad referendo, indicou a segunda pessoa, isso quer dizer que a cadeira está vaga. Eles entendem que a cadeira está vaga. Estava vaga. E colocamos o Paulo Salomão como ad referendo, foi referendado aqui, agora vamos para a eleição. Não, eu entendo. A questão do questionamento todo é que a gente está sabendo disso agora, que teve uma renúncia. A gente soube agora das datas, até mesmo pelo Estatuto da SAF ser limitado, e a gente está sabendo agora, eu acho que os conselheiros deviam ser comunicados quando existe uma renúncia na cadeira da SAF, para a gente saber de qual data a gente está elegendo alguém. Mas olha só, vamos lá, isso é uma questão da SAF, e a partir do momento em que foi amplamente divulgado que o Pedrinho ocupa a primeira cadeira da SAF e o Paulo Salomão ocupa a segunda. Se as cadeiras são ocupadas por 2 novos integrantes, é porque elas estavam vagas. Entendeu? Então, a questão aqui é como é que se deu a saída dos dois. E a informação que eu recebi é que eles renunciaram. É isso. Bom, entrou minimamente aí estranho, né? E saiu pior, né? Eu quero saber da sua opinião aqui, então deixa aí seu comentário sobre essa situação da... Cara, é incrível, né? É incrível como que pode isso daí. O cara pegou e renunciou, né? Enfim, a gente não podia esperar nada mais que isso também diante de quem está falando, né? Bom, enfim, vamos lá, dando sequência aqui, eu quero saber do seu comentário aqui. Se você está chegando até aqui, está gostando, deixa o seu like, compartilhe o link aí para os seus grupos de WhatsApp, para os seus amigos. E quem não é inscrito, se inscreva aí para dar aquela moral especial para a gente. Bom, a gente vai trazer aqui agora, véspera de jogo, né, contra o Criciúma, um adversário que vai vir aqui, segundo informações que chegaram para a gente, é um time que vai vir aqui para brigar por um ponto. Mas a gente está trazendo aqui a Camille, que é jornalista, ela vai trazer aqui algumas informações sobre o Criciúma. Então dá uma conferida aí, seja bem-vindo, Camille. Fala pessoal do podcast Cruz Maltino, fala Digão, tudo bem com vocês? Aqui é a Camille Rosso da Rádio Som Maior de Criciúma. Geralmente eu cubro o adversário, então eu tô falando uma coisa diferente aqui e hoje eu vou falar sobre o Criciúma. Vamos começar por sequência. O Criciúma estreou no Campeonato Brasileiro de 2024 com um empate diante da equipe do Juventude, isso em casa. Já fora de casa, na segunda rodada, pegou o Atlético Mineiro lá na Arena MRV e arrancou um empate lá também pelo placar de 1-1. Na terceira rodada, não teve bola rolando para o Tigre. Por quê? O Fortaleza está disputando outra competição, o jogo acabou sendo adiado e eles aguardam uma nova data. Vamos falar de retrospecto. Se tratando de Série A, o retrospecto entre Vasco e Criciúma é exatamente igual. São 12 jogos disputados e 6 vitórias para cada lado. Mas se a gente pega o gancho de todas as competições, quem sai à frente é o time da Colina. Mas todo mundo se pergunta, por que esse elenco do Criciúma vem se consolidando cada vez mais? Por quê? Tem jogadores que estão desde a Série C, então tá tendo, né, um elenco bem consolidado, os jogadores se conhecem bem, têm um bom entrosamento e isso conta muito. Algumas das peças importantes aí da equipe seriam Viseu, Gustavo, Éder, Rodrigo e entre outras peças que já estavam desde a Série C e outras peças que chegaram agora. Mas se a gente fala de jogadores, a gente lembra também de plantel. Não tem ninguém pendurado para a partida contra o Vasco da Gama. E o departamento médico está vazio, zerado, esvaziado. O Criciúma não tem jogadores no departamento médico. E com isso vem aquela dorzinha de cabeça boa para o Cláudio Tencati. Por quê? Se ele não tem jogadores no departamento médico, ele tem 100% do seu plantel à disposição. E agora, o que ele vai fazer? Quem que ele vai botar para jogar? O que vai acontecer com o time do Criciúma sem jogadores no departamento médico? Isso é uma bênção, né? Não ter jogadores no DM, mas vem aquela dorzinha de cabeça boa para o Cláudio Tencati. Ele fez bastante mistério nessa semana de treinamentos, mas eu vou arriscar uma provável escalação aqui para vocês, que seria Gustavo no gol, Claudinho na lateral direita, na zaga Rodrigo e Wilker Angel, na lateral esquerda Marcelo Hermes, logo em seguida Miguel Trauco, depois Meritão, Barreto e Felipe Matheus, Marquinhos Gabriel e Bolassi. Essa seria a minha provável escalação do Criciúma para enfrentar o Vasco da Gama. Essas são as informações do Tricolor Caroeiro, espero que vocês tenham gostado. Deixo um abraço para todos que estão acompanhando e para você também, Digão. Show de bola, obrigado aí, Camille, tamo junto. Bom, galera, amanhã é dia, né? Amanhã é dia de guerra lá em São Januário, porque o Vasco está necessitando, né, de vitória. A casa vai estar cheia, isso daí é um estímulo a mais, né? Aí, como todo mundo sabe, o Paí não irá para o jogo, né? Vai ser vetado mais uma vez.
Eu estava falando desde o início da contusão, né, que era uma contusão séria, porque demoraria de 40 a 65 dias, e tinha muita gente falando que iria ser antecipado. Seria loucura se antecipar a estreia, né, do Dimitri Payet ao Campeonato Brasileiro de 2024. Eu acho que seria uma loucura. Mas Medel provavelmente pode ir para o jogo, tá? Eu acredito que o Medel possa ir para o jogo sim, e o Ryan provavelmente vai ganhar a vaga ali do Rossi na ponta esquerda, porque o Rossi está vindo muito mal e o Ryan tá pedindo passagem. Ramon Dias, Emiliano Dias está gostando muito de ver o dia a dia do Ryan. Beleza? Galera, 12 horas, Almoça Vasco, fica o convite aí para vocês. Se você chegou até aqui e não deixou seu like, deixa o seu like aí, pô. Custa nada. Também a sua inscrição, se você não é inscrito aí no podcast Cruz Maltino. Estamos tentando chegar a 35k. Será que a gente consegue chegar até este mês? Eu acho meio improvável, mas aí a gente joga pro mês que vem aí 35k e vai ter sorteio. Pode ter certeza disso. Beleza? Espero vocês lá no Almoça Vasco ao meio-dia. Tamo junto. Abraço!